Boa noite, pessoal, boa noite. Abrindo essa live só por um bate-papo, fazendo com vocês aqui do Facebook uma retrospectiva da semana, que foi uma semana muito produtiva, ao que se refere ao nosso programa de empregabilidade, a Jornada Jovem Aprendiz, e também a minha atuação como relações institucionais, né? Então hoje estou abrindo a live como Carlos Roboton, seu amigo, seu colega, seu companheiro, para a gente bater um papo aqui, onde você pode me mandar os seus comentários e a gente puder interagir um pouquinho nessa sexta-feira, uma vez que nós não vamos sair de casa, né? Quem estiver chegando, dá o seu like, faça seu comentário. Vou esperar um pouquinho mais para a gente começar a nossa introdução. Muito bem. Bom, essa semana nós tivemos aí bastante ativos com a Jornada Jovem Aprendiz, que é em parceria com a BTCC Conexão Cliente. E o propósito disso é justamente cumprir essa saga, né, de levar o jovem ao primeiro emprego, ao mercado de trabalho, né? Nós temos aí realmente um desafio muito grande nesse momento de pandemia, porque bastante coisa foi mudada com os decretos de biossegurança, né? Essa empresa ela ficou, por exemplo, 2 meses sem contratação e ela tem um turnover importante, né? Em Campo Grande, que gira em torno das 150 contratações mensais, e teve seu quadro reduzido de operação em 50% por conta da pandemia, e fez o projeto de biossegurança, apresentou, foi aprovado, né? E em cima disso eles estiveram realmente preparados para a retomada, e vem cumprindo também o seu papel importantíssimo como um ente gerador de empregos aqui na nossa capital, muito importante. Eu já tenho falado que essa empresa ela contrata ela tem 3.000 postos de trabalhos abertos, né, aqui na nossa capital, e ela pode inclusive trazer muito mais vagas para cá, uma vez que ela tenha condições de contratar mão de obra qualificada. Essa sempre é a grande dificuldade de qualquer empresa, quando ela vem se instalar em qualquer lugar do planeta. Ela precisa ter condições não só fiscais ou de infraestrutura, mas também tem que ter condições de encontrar mão de obra qualificada, né? Tudo isso é muito importante. Kleber, boa noite. Kleber, boa noite, meu amigo. Essa live, Kleber, é só para um bate-papo, fazer um brainstorm aqui com vocês, tá? Sobre qualquer assunto, sobre os momentos que nós estamos passando, também a nossa jornada Jovem Aprendiz, empregabilidade, tá bom, Kleber? E também para fazer dar para vocês um mini relatório, né, sobre como foi a semana que nós atuamos, que foi essa semana aqui, tá bem? Então, a BTCC Conexão Cliente, ela tem essa força, essa musculatura de geração de empregos aqui na nossa capital, e ela merece, ela precisa de todo o nosso apoio. E sempre foi parceira nossa, né, na questão de empregabilidade quanto às feiras de emprego, né? A Jornada Jovem Aprendiz, ela conta com apoio institucional do Ministério Público do Trabalho, da OAB, da Secretaria Estadual da Juventude, do Conselho Municipal da Juventude, do Conselho Estadual da Juventude. Também registrar que essa semana nós tivemos aí, né, a primeira reunião, a primeira reunião ordinária, né, sessão ordinária digital pelo Zoom, do Conselho Municipal da Juventude. Vou falar um pouquinho para vocês sobre isso também, tá bem? Muito bem, nada mais para deixar registrado essa semana. Vou salvar o vídeo para a gente poder compartilhar também no YouTube. Quem não sabe, eu tenho um canal de YouTube também, que é Carlos Roboton, e também o Instagram,
Carlos Roboton. Podem seguir essas duas redes sociais, tá? Que são os canais que eu estou utilizando para levar a você essas oportunidades de qualificação profissional, empregabilidade, ou também informações de relevância sobre a pandemia, sobre o mercado da economia, como é que estamos avançando. Agora, nesse exato momento, tem mais ou menos uns 10 minutos atrás, eu encerrei uma live junto com a Laura Volsch, que é presidente da Ashley Pantanal. Ashley é uma instituição, né, que é a Associação dos Profissionais e dos Estudantes de Engenharia de Refrigeração, né, e é uma instituição latino-americana que tem sua ramificação no Brasil e está presente em vários estados da federação, tá? E aqui no Mato Grosso do Sul, Laura Volsch, ela é a presidente. Ela me fez o convite para a gente bater um papo pelo Instagram da Ashley, onde a gente trocou, né, figurinhas sobre as oportunidades e as dificuldades que o mercado de refrigeração e principalmente, né, os profissionais de refrigeração, que são aqueles profissionais que fazem instalação e manutenção, né, de ar-condicionado, como é que eles estão enfrentando esse momento. E eu levei a minha experiência como profissional de relações institucionais, de como que nós temos uma leitura do momento e como que eles podem aproveitar, né, como que eles podem passar por essa fase da melhor maneira possível e como que eles podem aproveitar também as oportunidades que o momento traz. Vou falar um pouquinho disso também aqui para vocês, tá bom? Bom, gente, quem quiser compartilhar, compartilha, curtir, comentar. Eu gostaria que vocês me fizessem comentários, né, consultas, vamos fazer um bate-papo mesmo aqui sobre as atividades, sobre o que vocês têm de dúvida, sobre as nossas ações, que eu creio que seria mais fácil para que a gente possa avançar. O começo da semana, segunda-feira, começou com a live, né, da Jornada Jovem Aprendiz, que é a nossa live de segunda-feira, que é para fazer as divulgações das oportunidades de vagas, né, de aprendizagem, ou estágio, ou então as vagas de contratação efetiva, né? E na quarta-feira a mesma coisa. Na quarta-feira eu tive uma agenda bastante importante. Nós fomos recebidos no Comando Geral da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, ali no Palácio Tiradentes. Boa noite, meus amigos estão chegando. Quem fizer comentário, eu posso te dar um alô, tá bem? Pelo que eu vi aqui, Magrão, sou seu fã, um abraço, meu irmão, um abraço. Também estou vendo que o meu companheiro, meu amigo Gabriel, lá do Papo de Bairro, está aí conosco, né? Gabriel, boa noite para você também, lá da Cairós. Nós estivemos lá no Comando Geral, primeiramente para uma visita institucional, agradecendo sempre o apoio institucional dessa tão importante instituição, né, que é a Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, que ela sempre dispensou para as nossas ações de empregabilidade, mais focada na Feira da Empregabilidade, que houve 5 edições. A edição desse ano foi cancelada por conta da pandemia. Então, o Coronel Marcos Paulo Jimenez, muito cortês, nos recebeu e ali falamos de vários assuntos, entre eles, né, a importância da empregabilidade para o jovem, a importância de inserção do jovem para o primeiro emprego e como isso pode afetar positivamente no seu desenvolvimento social, né, no seu desenvolvimento pessoal e como que ele pode, através do trabalho, do emprego, ascender na sociedade, ganhando mobilidade social. Outro assunto também é de uma aliança que podemos, vamos começar já a falar sobre o assunto, tá? Entre um braço da Polícia Militar, que é como uma fundação, né? Que é comandada, né? Que é presidida hoje sempre foi presidida, na verdade, pela esposa do comandante, né? Da Polícia Militar, aonde que é uma instituição que dá apoio aos policiais militares, né? E surgiu ali então uma possibilidade de a gente fazer uma aliança, aonde o nosso programa de oportunidades de qualificação profissional e empregabilidade de jovens adultos
pode ser um braço para apoiar, né, o encaminhamento, levando oportunidade de empregabilidade para os filhos dos policiais militares do Mato Grosso do Sul. Então, para mim, isso foi muito, eu recebi isso com muita felicidade, muita alegria, que a gente considera isso importantíssimo, né? A gente estender as nossas atuações para outras esferas. Muito bem, isso foi lá no comando geral da Polícia Militar. E também, obviamente, que apresentei o Papo de Bairro, um programa de rádio ali da região do Tremembé Sul, né, que vai estar atuando semanalmente com boletins de segurança e sendo um canal, né, de comunicação entre a população daquela região com a Polícia Militar, né? Então, o Papo de Bairro, né, na pessoa do Éder e também do Gabriel, que são os sócios dessa empresa Kairos, colocaram-se à disposição. E com certeza na próxima semana, na outra, o comandante da região, né, do batalhão da região, vai estar lá com eles fazendo um bate-papo de aproximação e com certeza consolidando esse oferecimento, que eu tenho certeza que vai ser importante para aquela região que tem certas dificuldades com relação à segurança, né? Então essas são as atividades de relações institucionais. A gente realmente procura ajudar, né, as instituições e os parceiros a que em conjunto possam se unir e com certeza se ajudar mutuamente para entregar o seu serviço, né, entregar as suas ações. E eu fico muito contente quando acontece isso, né? Na quinta-feira, na mesma quarta-feira, perdão, nós também tivemos junto com o secretário estadual de governo, o senhor Eduardo Riedel, onde também apresentamos lá a Papo de Bairro, e eu apresentei a ele o programa, a Jornada Jovem Aprendiz, né? Onde que nós temos hoje uma possibilidade de estar podendo levar o jovem que está em risco, né, de vulnerabilidade, principalmente, que é a minha intenção agora no quesito aprendizagem, focar no jovem de 14 até 17 anos, que é o menor, né, que tem muita dificuldade de ser inserido no mercado de trabalho por conta de ser menor, por conta de falta de experiência, e a aprendizagem ela é uma grande ferramenta, né? E eu encontrei um caminho. O caminho é através de emendas parlamentares, seja estadual, seja deputado federal ou senadores, né? Estou tocando em várias portas, viu, senhores deputados estaduais, deputados federais, senadores. Estou tocando nas portas dos senhores porque realmente nós temos uma proposta, um projeto sério, um projeto que pode ajudar mesmo a gente a alavancar aqui no Mato Grosso do Sul a inserção do jovem para o primeiro emprego, viu? Prestem atenção nisso, eu estou à disposição para que a gente possa em conjunto avançar nisso, tá? Realmente estamos começando a tocar porta nesse sentido. Então não é dificultoso conseguir o apoio de vocês, basta dar a oportunidade de nos receber e ouvir o que tem para isso, porque com certeza um jovem no mercado de trabalho é menos um que pode ser aliciado pelo crime, que pode cair em uso de drogas e que pode estar aí realmente infringindo a lei, ok? Então é muito importante cuidar dos nossos jovens, porque eles são o futuro mesmo da nossa sociedade. Eu sei que vocês sabem disso, então me coloco à disposição, porque nós estamos atuantes nesse sentido, tá? Bom, reforçando novamente quem está chegando, essa live é uma live somente para deixar registrado o que nós temos feito durante a semana e para termos aqui um boletim, né, de informação para que você em qualquer momento possa se informar do trabalho que eu, Carlos Roboton, venho realizando aqui em Campo Grande já desde 2017, tá bem? Na quinta-feira nós fomos lá na Papo de Bairro, no programa, né, Show da Manhã, com José Luiz, o Negão Abençoado, né? Assim ele é conhecido, aonde nós levamos para aquela região que tem um índice acima de 60%, né? De tudo que se necessita no bairro, pela pesquisa que eles realizaram lá na região, tá? É que aquela região
tem mais de 60% dos que participaram da enquete colocaram o que necessitam, que é emprego, que é empregabilidade, tá? Então, gente, foi muito oportuno. Falamos da lei do aprendiz, né? A lei do aprendiz, ela é uma lei que ela nasceu, ela foi criada com uma intenção, depois ela foi promulgada com uma extensão, né, na idade de quem poderia ser aprendiz, e isso em alinhamento junto com o Estatuto da Criança e do Adolescente, fez com que as vagas para o menor de idade tenha mais dificuldades de serem preenchidas, tá? Então é uma batalha que eu tenho trazido já desde 2017 no Conselho Municipal da Juventude, toquei portas na Câmara de Vereadores, toquei portas na Câmara, na Assembleia Legislativa do Estado, procurei sempre trazer com que a gente possa fazer com que as pessoas façam, com que eles tenham realmente a sensibilidade disso, e a gente aqui, a âmbito municipal, tem que só realmente buscar articulação, porque mudanças importantes que são de relevância realmente vão ser necessárias atuar lá em Brasília, né? Carlos, como haces para colocar tua máscara? Guilherme Duarte, um grande amigo, um homem de família, um cara maravilhoso lá de Cidade Leste, um parceiro. Tivemos oportunidade de trabalharmos juntos numa empresa importante de lá. Deus te abençoe, parabéns a você pelos seus 2 filhos, uma filha linda e um herdeiro para bater futebol, né? Ele fala isso por conta de que, segundo algumas pessoas, eu tenho um nariz um pouco maior, né? Então, ele pergunta como que eu coloco a máscara. Normal, irmão. Coloco normal, Guilherme. Bom, enfim. Então, gente, a conversa sempre, ela tem que ser de forma aberta e transparente, e todo mundo faz a sua parte, todo mundo defende o seu ponto de vista, mas a gente que está na ponta, né, eu tenho parceiros importantes que são ativos, né, que são instituições ativas para promover a empregabilidade, seja empresa ou quem administra. Aí eu falo, por exemplo, do Centro de Integração Empresa-Escola, que é o CIE, entende? E também falo do IEL, que é o Instituto Evaldo Lodge, falo das empresas de RH, que são parceiros maravilhosos, né? Como a ABRE, Agência Brasileira de Empregos e Estágios, também a Skill RH, né? Obviamente, as instituições governamentais, né? No caso do Estado, a FUNTRAB, no caso do município, a FUNSAT, que quero parabenizar aí ao diretor-presidente, né, da FUNSAT, o senhor Luciano Martins, que essa semana, dentro de um programa de biossegurança, né, dentro de um projeto de biossegurança sério, retomou uma atividade tão importante para as comunidades, que é a FUNSAT itinerante. Então, parabéns aí mesmo, né? Todos nós estamos realmente nos reinventando, nos reorganizando, porque a vida tem que continuar, a vida precisa seguir, e em cima disso é natural e é normal que todos nós vamos nos adaptando, tá? Então, isso são coisas que eu percebi que são relevantes, que estão acontecendo na semana, no que se refere à empregabilidade, tá bom? Depois disso nós tivemos também, conversando com vários parceiros, né, sobre como fazer com que o fomento da empregabilidade venha a crescer, como sensibilizar as empresas a trazer, a gerar, no caso, a cumprir as suas cotas de jovem aprendiz, de aprendizagem, né? Nós temos um número importante em Mato Grosso do Sul, né, de cotas para o aprendiz, nem todas são preenchidas. Nós sabemos das dificuldades que, por exemplo, a Superintendência Regional do Trabalho tem para que possa realizar essas fiscalizações. Antes disso, né, como eu disse, nós viemos trabalhando isso desde 2017 com bastante força, registrando aqui, eu fui voluntário por 1 ano e 4 meses numa secretaria, na Secretaria Municipal da Juventude de Campo Grande. Lá eu entrei primeiramente como voluntário, como palestrante do tema marketing pessoal, né, no programa Levanta a Juventude, com vários outros parceiros maravilhosos, né?
onde nós tínhamos o intuito realmente de ajudar o jovem a se preparar para o mercado. O papel mais importante era, na verdade, abrir a mente dele, né? Fazer com que ele pense fora da caixinha e venha realmente melhorar as suas chances. E depois nós fomos efetivos, né, na participação do projeto Telecentro, né? Onde a minha experiência de 15 anos no mundo privado com escolas de cursos livres foi fundamental, foi importante para que a gente possa ali levar o meu conhecimento, né, como empresário de escolas, como diretor de franquia de escola de cursos livres, curso de informática, inglês, curso de qualificação profissional para jovens e adultos, né? Então foi fundamental isso para que a gente formate o programa Telecentro e transforme e chegasse a transformá-lo realmente no que foi o sistema embrionário dele, né? Que é transformar um setor da Subsecretaria de Políticas Públicas do município de Campo Grande como uma escola mesmo, né? Então ali ele tinha vários cursos gratuitos, obviamente que é importante citar os parceiros, né? Eu apenas entrei com o meu know-how, a minha experiência no mundo privado do segmento de escolas de cursos livres, né? Veio os computadores da Prefeitura Municipal pelo sistema, pelo programa Telecentro, que era um programa do governo federal, né? Existem, na verdade, em Campo Grande, 19 telecentros que compõem 11 máquinas de computadores, né? 11 PCs, compõem uma impressora, câmera, né, digital, porque quando foi lançado esse programa, ele tinha que ser transmitido, né, online para Brasília, né? E esses telecentros estão espalhados em várias instituições aqui de Campo Grande. Em 2017 eu tive andando em todas essas instituições, verificando como que estavam, porque a intenção era replicar o modelo que deu certo na Secretaria Estadual Municipal da Juventude para esses outros telecentros, né? Então nós tínhamos realmente essa intenção e essa projeção. Algumas dificuldades que nós vimos era que faltava manutenção em alguns computadores de algumas instituições, né? A questão do sinal de internet era baixo, né? Era internet de 1 mega, né? Isso é muito pouco, 1 giga, 1 mega, algo assim. Isso é muito pouco, né? Para um telecentro, para 11 máquinas funcionarem. Mas são os desafios que a gente vai observando que com a união de esforços tudo vem acontecer. Faltava também a plataforma, né? EAD. Eu havia conversado com um parceiro, né, de São Paulo, que é um parceiro de negócios, que eles iam trazer para Campo Grande 10 mil vagas de cursos livres. Mas o franqueado local exerceu a sua força, né, por ser um franqueado, e ele não achou interessante dar os 10 mil bolsas de estudos para os jovens em risco de vulnerabilidade aqui em Campo Grande. Ofereceu apenas 300. 300 não fazia frente, né, para nada. E aí houve mais uma dificuldade. Então temos que agradecer a uma pessoa especial, né, que ajudou, que é o Marcos Silva. Ele ajudou com um diálogo junto com o CREA, né, que é o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, e trouxe de lá para cá a sua plataforma de cursos EADs gratuitos, né? Então eu me debrucei sobre aquela plataforma e, com a minha experiência, formatei os cursos, né, que nós colocamos no Telecentro, né, que eles chamam de Telecentro 1, né? Hoje eles já estão na versão 2, né? E é isso mesmo. Tudo vai melhorando. Então nós fizemos a nossa participação, tivemos a nossa contribuição na Secretaria Municipal da Juventude por esse período de 1 ano e 4 meses, né? Iniciou em março de 2017 e se encerrou em agosto de 2018, né? E em cima disso a gente percebe que, aí percebemos que, uma vez qualificado, era importante a gente levar esse jovem, né,
para o primeiro emprego. Só que ali não se qualificavam somente jovens, também tinha pessoas de mais de 25 anos, 30 anos, 40 anos. Foi uma coisa muito gostosa. Essa é a gestão do secretário Michael Nogueira, que realmente ele soube usar tudo que tinha à sua disposição da melhor maneira possível, né? Então agradeço a ele a oportunidade de poder ter servido nesses propósitos. Não custa registrar, né, que em nenhum momento na história de Campo Grande a gestão municipal, né, hoje na gestão do prefeito Marquinhos Tradi, em nenhum momento na história antes disso houve tamanho esforço e tamanhas ações proporcionais para poder levar realmente políticas públicas efetivas para jovens aqui da cidade, né? Então realmente isso é muito relevante. Tudo que se refere à empregabilidade é muito complexo, então a gente precisa realmente estar trazendo parcerias, precisa estar sempre em conjunto. Eu procuro sempre me aproximar das instituições, então para mim o apoio do Ministério Público do Trabalho é importantíssimo, né? A Comissão do Trabalho da OAB é fundamental, os conselhos estaduais e municipais da juventude, né? As secretarias também. Por quê? Porque eles têm a musculatura muito interessante. Eu me recordo que quando eu fazia campanha no mundo privado, eu lançava uma campanha e saía no jornal, né? Ou eu, como Carlos botou no meu Facebook, eu lanço hoje, por exemplo, uma vaga no mercado de trabalho. Eu vou alcançar 10, 30, 40, 50, máximo 100 pessoas, né? Vai haver essa interação, ok? Exemplo agora, nós estamos numa live, que é uma live não foi programada, apenas para um bate-papo e também para um registro, né? Hoje eu tenho, não sei, parece que tem 3 ou 4 ou 5 pessoas assistindo. E as minhas lives programadas, elas não passam de 20 pessoas. O que eu quero dizer com isso? Quando eu experimentei, né, estar no sistema do poder público como voluntário, né, eu percebi que o alcance é muito grande. As pessoas, a população, ela espera do poder público realmente muito mais do que às vezes ele imagina, entendeu? Então assim, quando sai, por exemplo, vaga, jornada jovem aprendiz, né, tá ali, o programa Jornada Jovem Aprendiz, sai na minha fanpage, ou eu, Carlos Roboton, estou lançando, eu alcanço 100 pessoas. Agora, se vai no site, por exemplo, da Prefeitura Municipal, ou até mesmo do próprio prefeito, isso passa de 1.000, entende? Passa de 1.000. Por que eu achava importante esse volume? Por conta que, quando você vai fazer um processo seletivo, infelizmente, existe realmente os filtros, né? E ele começa desde o currículo. E a gente percebe que falta ainda, até agora, nesse momento, hoje, você veja, né, ainda tem pessoas com dificuldade de entender que o seu currículo é a sua porta de entrada, né? É onde realmente vão ver se tem interesse ou não de ter o segundo passo, que é uma entrevista com esse candidato, com essa candidata. Então, eu percebia que quem empregava, ou seja, a iniciativa privada tinha uma dificuldade muito grande, né, na hora de contratar, por conta de que a mão de obra não era qualificada. Então, exemplo é assim que a gente conseguiu, com parceiros, resolver o problema deles em 15 dias, depois de muito labor, hein? Em 15 dias, problema de contratação que eles demoravam 6 meses para preencher suas cotas, né? Mas percebemos também com outros parceiros, fizemos um laboratório onde que pegávamos o processo seletivo que ia acontecer na próxima semana e na semana que antecede, nós colocávamos os jovens todos numa sala e trabalhávamos com ele comportamento, trabalhávamos com ele apresentação, trabalhávamos com ele marketing pessoal, trabalhávamos com ele o seu currículo e aí o encaminhávamos. Então nós tínhamos um grupo de 10, 15 jovens nesse laboratório e aí ele ia para fazer o processo seletivo junto com mais 30, 40, 50 jovens, 60 jovens que vinham oriundos de outros canais, né? E foi claro que os nossos jovens, eles eram os que eram aprovados.
Isso não é uma ciência que a gente descobriu agora. A qualificação profissional, quem se prepara tem maior chance. Isso acontece com um atleta, isso acontece com qualquer setor. Quem se prepara, quem tem maior preparo, quem se qualifica, obviamente que esse esforço aplicado antes de ir para lá vai colher os seus dados, vai colher os seus frutos, perdão. Então isso tudo foi questão assim que a gente vem trabalhando já há muito tempo e que é muito simples, né? Mas a gente tem uma dificuldade muito grande de aplicar. Por quê? Porque sem o apoio institucional, graças a Deus a gente já goza disso, a gente cresceu bastante, né? E sem estrutura, é difícil a gente aplicar isso. Então o poder público, ele tem muita força que às vezes ele não se dá conta, né? E a gente fazer mais com menos, hoje é regra, mas sempre foi regra também. Porque você pensa, como eu disse, nós temos em Campo Grande 19 telecentros, né? Que hoje está sob a tutela, se me parece, não sei, mas é da Prefeitura Municipal de Campo Grande, tá? E como que está sendo utilizado isso? Porque tem um exemplo, né? Tinha um exemplo que é, no caso, o modelo do telecentro, né? Da juventude, que hoje está em outro patamar, né? Que é a versão 1.2, que eles cresceram bastante, né? Mas houve um embrião anteriormente. E nós chegamos a colocar à disposição, né? Tivemos nas secretarias, participei de reuniões com a AGTEC para a gente poder criar mecanismos de integração entre esses telecentros e realmente fazer com que todos eles sejam nos seus polos, nas suas comunidades, um local como uma escola mesmo, né? Transformar como um centro de formação de jovens e adultos. E aí sim, pegar essa mão de obra já qualificada e oferecer para o empregador. Porque o empregador, ele quer contratar, ele contrata, mas a dificuldade maior do empregador não é nem investir, né? Não é nem se estabelecer impostos. Obviamente o nosso país, ele é um país agressivo com relação a imposto, né? Mas não vamos entrar nesse cenário, que é um cenário que é para um bate-papo diferente, né? E também não é a minha especialidade, mas eu tenho a minha opinião formada sobre isso. A grande dificuldade de um empresário crescer, quando eu falo crescer, é expandir, é abrir uma segunda unidade, abrir uma terceira unidade, né? Hoje nós temos aí uma grande expansão, né? Um grande crescimento do regime de franquias, que é um modelo interessante, que é muito importante para a economia, né? Onde reduz aí de um índice de mais de 60%, né? de mortandade de uma empresa nos primeiros 2 anos de sua existência. Quando é um modelo de franquia, ele cai para 5%, né? Então, assim, são modelos testados. A formação dessa mão de obra, ele encontrar mão de obra qualificada no mercado para ele poder expandir, essa é a grande dificuldade. Então, políticas públicas que façam com que a gente entenda qual que é a necessidade de cada setor, que a gente entenda como entregar isso na ponta, qual que é a necessidade, por exemplo, dessa mão de obra que existe, né, dessa força de trabalho, como é que a gente pode colocá-la para trazer ela para ser produtiva. Aí estão os caminhos que a gente tem que realmente registrar. Aí que na verdade estão os caminhos que nós temos que dar atenção nesses pequenos nesses detalhes. Por quê? Não é só você ver quem está contratando, não é só você ver quem está procurando trabalho, porque a junção dos dois precisa de um encaixe harmônico, né? É como uma engrenagem realmente. Se eu preciso que o candidato tenha 18 a 22 anos, não adianta me encaminhar quem tem 23 anos. Não adianta você que tem 17 me enviar o seu currículo, não me atende. Se eu preciso que você tenha algum tipo de habilidade, por exemplo, né, processo seletivo, é natural você fazer provinhas de português, você fazer testes de raciocínio lógico, participar de algumas dinâmicas, né, comandos de informática, né? Hoje, na nossa geração, a escrita está perdendo bastante com a questão das reduções, né, das palavras, das abreviações. Então, tudo isso
vai trazendo uma nova realidade que nós, que somos entes que temos a vocação e o desejo, e no caso do poder público tem um papel fundamental de gerir essa problemática, né, que faz parte da gestão pública, gerir essa problemática, temos que dar atenção a isso, né, e gerar ferramentas, gerar projetos, programas que solucionem, porque a economia precisa girar, precisa crescer. Hoje nós estamos num momento de pandemia, e em momento de pandemia, todos a nível global estão passando por transformações. Por quê? Porque precisamos voltar à ativa, precisamos crescer, precisamos viver. A vida tem que continuar, né? Então nós precisamos nos movimentar, vamos nos adequar. Primeiro foi a questão da biossegurança, né? Vamos todos se adequar às regras de biossegurança, é importante, né? Isso o empresário tem que entender que isso é importante, né? O cidadão precisa também se conscientizar que ele tem que se cuidar, são tempos novos, é outro momento, nós temos que nos adequar a isso. Com isso, nossa sociedade volta a se ativar e a economia, naturalmente, vai voltar a se aquecer. Eu estive agora, há poucos minutos, né, na verdade já passou uns 20, 30 minutos, falando com a Ashley, que é uma instituição, Associação de Engenheiros de Refrigeração, né, de alunos, né, que é uma instituição latino-americana, e a presidente aqui do Mato Grosso do Sul, Pantanal, é a Laura Volch. E nós estávamos tratando das oportunidades que os profissionais de refrigeração têm nesse momento. Quando eu falo profissional de refrigeração, é aquele instalador, aquele prestador de serviço que instala o ar-condicionado, que faz manutenção do seu ar-condicionado, né? E eles falaram assim, bom, nós temos dificuldade porque o mercado parou 15 dias, né? Que foi a primeira semana lá de março, e aí parou bastante, os empresários não estão contratando, não estão nos chamando, né? Agora nós temos um decreto aí, que já obriga a fazer a manutenção desse ar-condicionado, e nós precisamos que o poder público fiscalize. Essa é a visão. Aí vem eu, Carlos Roboton, como profissional de relações institucionais, né? E trago a eles uma outra ótica. Olha só a oportunidade que isso é. Primeiro, esse profissional, ele passa nesse momento, na verdade ele é considerado um serviço essencial em momento de pandemia. Isso já é um decreto, tá? O profissional de refrigeração. Então, ele é um serviço, né, essencial, não pode parar. Olha que gostoso, bonito, ponto positivo. Segundo, há um decreto, né, que diz: você precisa fazer a manutenção do seu ar-condicionado. Por quê? Porque por ali, né, pode ter transmissão do Covid-19. Olha que coisa fantástica. O que eu digo para vocês, então, profissionais de refrigeristas? Peguem esse decreto e comecem a trabalhar em cima disso, conscientizando o empresário. Porque fazer a manutenção do ar-condicionado é cuidar da saúde dele, é cuidar da saúde dos seus colaboradores e é cuidar da saúde dos seus clientes, né? Então muda a questão. Então não é necessário que o poder público fiscalize, né? Eles, os refrigeristas, já têm uma oportunidade, já tem uma mega ajuda, que é, primeiro, sua atividade é considerada essencial. Segundo, há um decreto que diz, né, empresário, faça a manutenção do seu ar-condicionado. Então, com isso eu tenho argumentos para chegar para o cliente e dizer: precisamos fazer a manutenção do seu ar por conta disso, 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 disso. Eu, como profissional de refrigeração, estou aqui me arriscando, porque ele vai ter contato com aquilo ali, e se tiver o vírus, ele está se arriscando, né? Então ele também tem que se proteger. Usar máscara, né? Manter o álcool gel, lavar suas mãos sempre, porque é uma atividade que, quer não, é de risco. Então essas coisas são pontos de vista que você precisa se ater, porque nos detalhes estão as oportunidades, né? Então, o momento de pandemia é isso. E quando eu falei sobre o alcance do poder público, com relação às políticas públicas que são realmente eficazes, elas partem de um princípio desde alcance, né?
Porque a população, eu dei o exemplo, se eu publicar uma coisa agora na minha rede social, ela alcança X, né? 10, 20, 30, 50, 100, e se for com o apoio do poder público, isso triplica, e mais ainda, as mídias, né? Os canais, os sites de notícias, os jornais, eles publicam aquela notícia porque é de um órgão oficial, né? Então a credibilidade é outra. Por mais que o nosso trabalho seja um trabalho sério, seja um trabalho com apoio institucional sério, né? Como já citei aqui os meus parceiros, a OAB, o Ministério Público do Trabalho, Secretaria Estadual da Juventude, o Conselho Estadual da Juventude, o Conselho Municipal da Juventude, né? Esses órgãos eles não vão replicar os sites de notícias, né? Seja Campo Grande News, seja Media Max, Top Mídia, né? Não, vou até registrar, vou agradecer aqui ao site Jornal Correio MS, que ele é um parceiro, né? Entendeu o seu papel de responsabilidade social e divulga essas ações nossas, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto importante que eu considero muito relevante na atuação do poder público é justamente entender o caminho, né? Não olhar só para as pontas, onde estou, para onde vou, mas o caminho, né? O caminho das pedras, ver quais são as pedras do caminho para que as soluções venham ser atuantes, venham ser efetivas, né? Porque realmente cada setor tem a sua necessidade, cada classe social tem a sua necessidade, né? Enfim, eu não vou falar de algo aqui que eu considero importante. Um jovem que mora, por exemplo, na periferia, ele não tem o mesmo acesso à informação, né, e à formação que um jovem que mora num bairro nobre. Não vou falar de qual bairro preferir, nem que bairro nobre, que não é o meu intuito. O meu intuito aqui é deixar registrado para você, que está talvez me assistindo agora ao vivo nessa live, ou que vai assistir no meu YouTube, ou está assistindo agora no meu YouTube, é o seguinte: cada região, cada classe social tem as suas vantagens, né, e as suas desvantagens. Com relação à empregabilidade, com relação à qualificação profissional, com relação a acesso a serviço, com relação a acesso à educação, a acesso à informação, infelizmente, sim, existe uma diferença enorme de quem mora na periferia ou de quem mora num bairro nobre, né? Vou citar exemplos aqui que talvez você já saiba, nunca prestou atenção, ou talvez seja algo novo, tá? É o seguinte, por exemplo, a cultura, né? É tradicional numa comunidade, né? Há algum tipo de condicionamento a músicas de cunho mais sensual, né? É mais, por exemplo, você vai, por exemplo, num bairro que é um bairro dormitório e que o pai trabalha como porteiro, a mãe trabalha como secretária, né? Esse jovem, ele tem a formação dele que ele vai ser empregado de alguém, né? E talvez a função dele vai ser, também porteiro de um prédio, zelador. Não estou aqui levando o mérito da ação, da função, não é isso, mas sim como que é a formação desse jovem que vai daqui a pouco pensar em entrar no mercado de trabalho. Já, por exemplo, o outro que está num bairro nobre, obviamente que o ambiente dele é outro, né? Talvez o pai é empresário, talvez a mãe é funcionária pública, né? Concursada. Então, ele está num ambiente que está dando para ele elementos de que ele vai encaminhar para empreender com o pai ou estudar para passar no concurso público. Você consegue entender o que eu quero dizer com isso? Entende as diferenças? Eu li numa rede social uma crítica de um cidadão a um deputado federal. O deputado federal fez um comentário referente a uma ação do ex-ministro da Educação, Weintraub, que saiu, Abraham Weintraub, né, sobre que ele tirou, né, tirou as cotas dos índios e dos negros para vagas de pós-graduação nas universidades federais do país. Esse deputado federal, ele brilhantemente se posicionou dizendo que isso está errado, né?
não deveria ocorrer isso, deveria se manter as cotas. E aí um cidadão fez o seguinte comentário, abre aspas, por que o senhor considera isso necessário? O senhor por um acaso acha que os índios e os negros são incapazes? Fecha aspas. Então eu fiquei refletindo sobre isso, sobre o ponto, né? E falei, gente, realmente é uma falta de conhecimento da história da humanidade, né? Vamos nos ater ao Brasil. Os negros, por exemplo, nós temos aí anos, décadas, 300 anos pelo menos de escravatura, de escravidão, né? Aqui no nosso continente americano. Entende? Quando houve, né, a assinatura da liberação, né, da liberdade dos negros pela princesa Isabel, eles foram soltos, tá? Mas foram soltos sem nenhuma condição real de evolução. Não se pensou em moradia, não se pensou em colocação no mercado de trabalho, não se pensou em educação. Pelo contrário, olha só, a substituição do negro escravo veio por imigrantes italianos aqui no Brasil. Então até mesmo isso, olha o nível olha a provocação que eu estou fazendo contigo, olha a provocação que eu estou trazendo hoje. Então pensa, eu vou dar liberdade ao negro, mas eu quero que ele se dane, quase que foi isso. A palavra talvez não é uma palavra chula, mas talvez seja isso. Por quê? Os grandes fazendeiros, né, seja de cacau, de açúcar, né, eles trouxeram, de café, trouxeram imigrantes italianos, né, para poder suprir essa necessidade. Isso é dado histórico, é só você pesquisar melhor. Hoje com o Google a gente faz isso de forma muito legal, né? Com relação ao índio, 500 anos de segregação, na minha opinião, Carlos Roboton, o que eu vejo? Eu vejo um apartheid ao estilo, né, da África do Sul, que demorou anos de luta, né, para que se vencesse. Aqui no Brasil, desde que começou, né, aqui, foi realmente uma segregação, aonde o índio foi excluído da modernidade. Essa política, que na minha concepção pessoal, eu acho que ela é danosa para o índio, de colocá-lo na sua cultura, na sua aldeia, nas suas ocas, né? Isso não é positivo para que ele, não traz com que ele venha crescer. Por quê? Volto naquela questão, o menino da periferia, né, e o do bairro nobre são visões diferentes. Então, se você coloca um povo, o índio, dentro dessa questão ali, o que acontece? Ele vai ficar sempre fechado naquela realidade. Quase que podemos até citar aqui talvez, né, a teoria, a caverna de Platão, né? A realidade dele é aquela, sendo que há todo um mundo novo, há toda uma nova ciência, novas tecnologias, que eles acabam sendo afastados, né? Não lhe dão o direito de ter acesso àquilo, à sua formação. Então, quando eu vejo um comentário de um cidadão, que com certeza eu penso que ele foi inocente, né? Não vejo maldade, mas foi inocente, e por falta de conhecimento, talvez de estudo da cultura e de estudo da história dos povos, né? E principalmente do Brasil, da luta do negro e do índio, ele dizer que não é importante ter cotas para pós-graduação nas universidades federais para negros e índios, não é necessário porque eles são capazes, realmente para mim é muito triste, né? Porque uma coisa é você colocar a máquina humana, o corpo humano de um negro, de um índio, né? Ok? Entende? É quase que assim, vamos pegar um exemplo. Eu gosto muito do Mike Tyson, né? Eu queria colocar esse cidadão junto com o Mike Tyson no ringue. Eu acho que ele não ia aguentar. Entende a comparação, né? O porte físico. Agora, o intelecto, né? É outra questão.
Não quer dizer que o índio e o negro não tenham capacidade, claro que sim. Só que o que está proibindo, o que nós estamos pensando assim quando não há cotas? O que nós estamos deixando de dar a ele? Nós estamos deixando de dar a ele a oportunidade real de concorrer de igual para igual com os outros, entendeu? Então essas são situações a pensar, desafios importantes de debates públicos sérios que nós temos que levar em consideração, né? Então é muito complexo tudo isso. Bom, gente, olha só, eu me empolguei, falamos de várias coisas interessantes. Se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, por favor, coloque aqui nos comentários que eu gosto de interagir. Essa é uma live, primeiramente, para deixar registrado no Facebook a minha jornada de semana. Também colocar um pouquinho para vocês como que eu, Carlos Roboton, vejo o conjunto, né, da nossa sociedade, como é que eu penso, como que eu procuro contribuir, para você me conhecer um pouco mais também. Eu vou salvar essa live lá no meu YouTube, tá? No canal do YouTube, vai ficar à disposição de você. Então eu agradeço muito, desejo a você um bom final de semana, Deus te abençoe, conte comigo, estou à sua disposição. E vamos juntos pensar, atuar e fazer com que as pessoas realmente tenham condições reais de se evoluir, né? Qualificação profissional, empregabilidade, geração de renda, faz com que as pessoas tenham emancipação financeira. Tendo emancipação financeira, elas conseguem alcançar mobilidade social. E isso faz com que toda a sociedade cresça, toda a sociedade ganhe e, consequentemente, todos nós. Tá bem? Um grande abraço, um beijo no coração de vocês, que Deus nos abençoe e um bom final de semana. Até mais.